Aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é a conversão gerada pelo Espírito Santo. Manda, Senhor, teu Espírito edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Estamos aqui com Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha vida. Estamos aqui diante desse Deus que mostra a sua essência. A sua essência é que o ser humano esteja com ele, que volte para ele, que o ame, que o adore. E esse Deus agora está dizendo, em outras palavras, que ele não se compraz, que ele se incomoda, que dói o coração dele quando os seus filhos se afastam dele, quando os seus filhos optam pelas coisas que o mundo seduz e ele fica em segundo plano. Esse modo como Deus nos resgata e salva os pecadores é tão impossível aos nossos olhos, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso, tão lindo, que São Paulo vem nos dizer assim, lá na primeira carta em Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sim, é tão sublime o mistério da bondade divina, manifestado na carne, justificado no Espírito. Convido você a tomar essa leitura em outro momento para você perceber assim o apóstolo assim pasmado com essa ação de Deus que se move ao coração humano com o objetivo de trazê-lo de volta. Olha, quando a gente falou em um vídeo anterior, o Espírito Santo da encarnação, esse Deus que faz um ser humano nascer do ventre de Maria sem a intervenção de uma relação sexual, apenas pela ação do poder divino que cria no seio da Virgem Maria o Verbo divino, esse Deus que é Jesus Cristo, que se torna agora ser humano. Qual é o objetivo disso tudo? Senão fazer com que através desse Deus que se humaniza, possa atrair e resgatar cada ser humano que acreditar no seu nome. E é o Espírito Santo que vai abrindo o nosso entendimento, iluminando a nossa razão para perceber a bondade de Deus por detrás de cada obra que visa resgatar o ser humano ao convívio dos eleitos. Como é importante nós agora sermos guiados por esse Espírito Santo, iluminados por ele, para que possamos também, juntamente com São Paulo, perceber essa misericórdia de Deus, que não se compraz com o pecador se distanciando. Ao contrário, realiza uma obra linda e o chama de volta. São João Paulo II ainda vem reforçar: o convencer quanto ao pecado e a remissão dos pecados se dá pelo poder do Espírito Santo. Você vai ver isso lá no Dominum et Vivificante, parágrafo 31. Nós já deixamos aqui, o Espírito Santo convence a respeito do pecado e você vai percebendo esse Espírito Santo que Jesus soprou e enviou a nós. Ele nos convence, ele argumenta a nossa razão, ele ilumina a nossa mente e nós vamos percebendo por esta ação do Espírito Santo que nós pecamos, que nós falhamos, que nós nos distanciamos de Deus. O Espírito Santo nesse convencimento também ilumina com a verdade sobre a graça que está no nome de Jesus Cristo. Essa graça que ele, ao morrer crucificado, derrama em nós e é sinal de misericórdia de Deus a nós. A morte de Jesus na cruz é como Deus dizendo a cada ser humano que se sente atraído a Jesus, é como Deus dissesse a mim e a você: eu lhe perdoo. Olha que grandeza isso, é o Espírito Santo que faz isso ao nosso coração. No vídeo, o arrependimento salutar, eu vou deixar esse vídeo aí para você, nós comentamos que é a frieza do coração, aquele pensamento que muitos têm: eu não sou tão pecador assim, eu nem erro tanto. Isso é uma frieza do coração. O ser humano, quando ele vai sendo invadido pelo Espírito Santo, ele tem dois caminhos: ou ele se abre e percebe-se pecador, ou ele resiste à ação do Espírito Santo, salientando que ele não é tão falho assim, ele nem é pecador. Mas
Ao contrário disso, aquela pessoa que se abre o coração, olha como é que fica esse coração sobre a ação do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1431, nos diz: essa conversão é acompanhada por uma dor e uma tristeza salutares que os santos padres chamam anima cruciatus, que significa aflição do coração, ou compunctio cordis, significa compulsão do coração. Quem se converteu verdadeiramente, quem recebeu esse toque do Espírito Santo, sabe muito bem que toque é esse. Essa dor que nos invade, porque nós vamos percebendo que aquele prego que pregou Jesus na cruz foi o pecado, o meu pecado. A coroa de espinhos, o flagelo, aquela lança que perfurou, a sua morte foi por mim, pecador. O Espírito Santo me convence e isso vai criando em nós uma dor no coração. Lembra de São Pedro quando falou assim, aquele Jesus que vós o crucificaste? São Pedro vem falar isso aí logo após Pentecostes. Ele recebe o Espírito Santo, sai para pregar e fala isso. E aqueles homens compungidos do coração falam, o que a gente deve fazer? Aquelas pessoas se encontravam com um coração pesaroso, sabendo agora, reconhecendo que são pecadores. Clama São Pedro, o que nós devemos fazer? Que vocês sejam perdoados em nome de Jesus, ou seja, que vocês se voltem a Jesus. Como Nossa Senhora que está aos pés da cruz, nós também devemos assim estar. Quando o Espírito Santo começa e convence a gente de que nós somos pecadores. Essa conversão que é acompanhada por um toque muito forte, nós somos colocados diante da cruz de Jesus. E quem um dia experimentou isso, jamais esquece. Por isso, aquele movimento de pessoas que dizem assim, eu já me converti, mas eu já não vou mais. Não foi verdadeiramente convencido pelo Espírito Santo de que você pregou Jesus naquela cruz, de que você ofendeu a Jesus Cristo, de que você ofende a Deus com a sua vida. Quem se permite agir pelo Espírito Santo é convencido aqui, meu irmão, de que todos somos pecadores, e Deus, que não se compraz do pecador que se distancia, faz isso em nosso favor. Envia o seu Filho, e o Espírito Santo agora fala que esse Filho é a expiação dos nossos pecados. Nós não ficamos mais da mesma forma. A conversão gerada pelo Espírito Santo perpassa por um movimento espiritual e mesmo de convencimento da nossa razão de que todos nós pecamos. E Jesus é a expiação do nosso pecado. São João Paulo II ainda vai mais profundo, meu irmão. Ele diz assim, a conversão exige a convicção do pecado e contém em si o juízo interior da consciência. Este juízo é uma comprovação da ação do Espírito Santo da verdade no íntimo do homem. É o Espírito Santo que vai lá no recôndito da nossa alma, lá onde está a nossa consciência de que nós lembramos daquilo que fazemos e dissemos e percebemos por essa ação do Espírito Santo que os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações, de fato foram uma ofensa a Deus. E isso causa em nós um juízo assim de dor. É o Espírito Santo que fala, tá vendo o que você fez, Ronaldo? Isso não agradou a Deus. Deus não se compraz disso que você fez. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos move a fazer uma atitude diferente. E a primeira delas é se voltar ao Filho de Deus, aquele que Deus enviou ao mundo, e modelar a nossa vida aos modos de Jesus. Eis porque o Espírito Santo é chamado Espírito da Verdade. Revela a verdade que liberta, essa verdade que nos diz, todos pecaram, em Cristo Deus perdoou a todos e todos agora se convertem a Cristo. Tem um vídeo aqui que o Espírito Santo trabalha para glorificar a Cristo. A gente vai resumir bem esse movimento para você. Veja esse vídeo depois, meu irmão, e glorifique a Deus por essa ação do Espírito Santo que nos faz sair daquela condição de pecador, pessoa que ofende a Deus, para vir agora ser uma pessoa amigo de Deus.
cheio do Espírito de Deus, que São Paulo vai dizer que esses são verdadeiramente os filhos de Deus, aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Olha que maravilha para nós, não é? Confirmando isso, a gente vai ver lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1098. A graça do Espírito Santo procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade de Deus. O Espírito Santo desperta a nossa fé. Por não vivermos em fé, nós ofendíamos a Deus, vivíamos conforme o mundo. O Espírito Santo desperta isso em nós. Existe um Deus que se preocupa e que ama a gente. O Espírito Santo também converte o nosso coração. Ali na nossa consciência, esse movimento de convencimento do Espírito Santo faz a gente parar de andar conforme o mundo e começa a encaminhar a nossa vida conforme a Cristo. Procuramos assim imitar a Cristo. Aí a adesão à vontade de Deus. Nesse caminho de conversão, meu irmão, eu quero dizer a você, não é de todo agradável. Muitas vezes a vontade de Deus vai contrapor a sua vontade, que outrora vivia conforme a carne. E esse espírito que se opõe à carne confronta você a tomar decisões que doerão sim, mas vai se santificar, vai te fazer convergir a Cristo. Você será bem mais de Deus por essa ação do Espírito Santo. É uma conversão operada pelo Espírito Santo, é um caminho sem volta. Quem experimenta essa conversão não volta mais ao mundo. Isso se confirma lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. E quando fala amor do Pai, meu irmão, lembre-se de Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então São João aqui está dizendo que se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai, ou seja, não está nele o Espírito Santo. Por isso, por amarmos o mundo e falar que nós um dia fomos convertidos e voltar ao mundo, significa que não está em nós o Espírito Santo. Enfim, meu irmão, a conversão ao Espírito Santo é um caminho sem volta, de fato. Por quê? Porque o Espírito Santo se opõe à carne. E o Espírito Santo não somente se opõe à carne, como faz o nosso coração descobrir um prazer imenso, uma realização imensa em obedecer a Deus. Como você acha que Jesus viveu nessa terra? Feliz da vida, realizado, cumprindo a vontade de Deus sempre e possuído por esse Espírito Santo. É por isso que aqueles discípulos não desgrudavam de Jesus, porque Jesus tinha algo sobrenatural com ele. E esse sobrenatural, Jesus enviou a mim e enviou a você, é o Espírito Santo. Vamos fazer aqui uma oração para terminar? Vem, Espírito Santo, toma meu corpo para templo teu. Vem e fica sempre comigo. Dá-me profundo amor ao sacratíssimo coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. Consagro-te todas as faculdades da minha alma e do meu corpo. Domina todas as minhas paixões, emoções e sentimentos. Recebe a minha inteligência e a minha vontade, a minha memória e a minha fantasia. Ó Espírito de amor, dá-me rica medida de tua graça eficaz. Dá-me a plenitude de todas as virtudes. Aumenta a fé, fortalece a minha esperança, aumenta a confiança e inflama o meu amor. Concede-me os teus 7 dons, teus frutos e bem-aventuranças. Santíssima Trindade, que a minha alma seja o teu templo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.